Jesus, em uma conversa surpreendente com a mulher samaritana, vai dizer para ela que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí, você quer ser encontrado por Deus como um verdadeiro adorador? Então vamos entender aqui o enredo dessa história, como é que foi essa conversa? Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Essa conversa aqui, ela é muito rica, ela nos traz muitos ensinamentos. Jesus mudou a vida daquela mulher e ela mudou a vida de muitas outras pessoas ali na sua cidade, porque depois que ela teve um encontro com Jesus, ela levou outras pessoas a terem também um encontro com Jesus. Mas hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos nos atentar a apenas um trecho dessa conversa aonde Jesus fala dos verdadeiros adoradores. Então ela diz assim para Jesus: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por que ela estava dizendo isso, né? Olha, aqui na minha região, nosso costume é adorar a Deus no monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar certo é lá em Jerusalém, né? É lá no Templo de Salomão. Por que ela estava dizendo isso, né? Porque ela estava ali em uma região, né? A região de Samaria, onde tempos atrás foi a capital do Reino do Norte. Isso lá no tempo antes de Cristo, né? Vinha a terra, lá no tempo de Salomão, do rei Salomão, ali veio o rei Roboão. As 12 tribos de Israel, né, que foram os descendentes ali de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve ali os seus 12 filhos, né, seus descendentes. Então esse povo, ele foi chamado ali o povo de Deus, eram as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, elas foram divididas em dois reinados, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O que acontece? Salomão, filho de Davi, ele fez coisas que não agradaram a Deus, né? Ele casou com mulheres que Deus já tinha proibido para eles não se casarem com mulheres estrangeiras, eles não podiam se misturar com outros povos. E aí essas mulheres perverteram o coração dele. Ele chegou a fazer santuários para deuses pagãos, né? Os deuses dessas mulheres. E aí Deus falou que ia tirar o reinado dele. Mas por amor a Davi, Deus não tirou o reinado de Salomão. Deus tirou do seu filho Roboão, né? Então depois de Salomão veio Roboão, o filho de Salomão. Porém, por amor a Davi, porque Deus tinha uma aliança com Davi, onde sempre na casa de Davi haveria alguém reinando ali, né? Ele não tirou completamente o reinado de Roboão. Ele permitiu que Roboão, filho de Salomão, que era filho de Davi, reinasse sobre duas tribos, né? Aquelas 12 tribos ali, 10 tribos ficaram no Reino do Norte e 2 tribos ficaram no Reino do Sul. Então Roboão, filho de Salomão, reinou sobre as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. E as demais tribos ficaram sobre o reinado de Jeroboão. Só que o que acontece? Jeroboão, ele fez tudo contrário à vontade de Deus. Ele pegou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, ele fez bezerros de ouro, ele fez imagens, né, colocou em 2 cidades lá, ele mudou as datas das festas, ele fez tudo contrário à forma como Deus já havia estabelecido o que ele queria. Porque ele pensou assim: eu não vou deixar o povo sair daqui do meu reino, do Reino do Norte, para ir lá no Reino do Sul, em Jerusalém, porque Jerusalém ficava no Reino do Sul, para ir lá para Jerusalém adorar a Deus lá. Então eu vou arquitetar aqui uma maneira, uma forma do povo adorar a Deus aqui mesmo. E aí ele fez tudo ao seu bel prazer. Ele falou para o povo: olha, agora vocês não precisam mais ir lá para o Reino do Sul. Vocês podem ficar aqui mesmo no Reino do Norte. Olha aqui, ó. Tem imagens aqui para vocês adorarem. Olha aqui as imagens que eu fiz para você. Botou 2 bezerros lá em 2 cidades lá e mandou o povo adorar e falou assim: olha aí o Deus que te tirou da terra do Egito. Esse é o seu Deus. Você pode adorar a Deus aqui mesmo. Aqui também tem festas, aqui também tem sacerdotes, aqui tem tudo que vocês precisam. Porque ele ficou com medo de perder o reinado dele. Ele ficou com medo das pessoas saírem de lá do Reino do Norte e ir lá para o Reino do Sul. O Reino do Norte também ficou conhecido como Reino de Israel.
e o reino do sul ficou conhecido como Reino de Judá. E aí, depois desse rei, Jeroboão, vieram outros reis que reinaram ali também no Reino do Norte e fizeram tudo contrário à vontade de Deus, né? Todos eles pecaram, todos eles fizeram tudo contrário ao que Deus já havia estabelecido. E um desses reis que reinaram ali no Reino do Norte estabeleceu essa região aonde a mulher estava, né? Ali a região de Samaria, estabeleceu Samaria como a capital desse Reino do Norte. Só que aí esse reino se perdeu, né? Essas 10 tribos, elas se perderam, foram misturadas com outros povos. Os samaritanos, eles eram um povo misturado. Eles não seguiram aquela mesma linha ali dos judeus, porque os judeus que estavam ali no Reino do Sul, eles não se misturaram com outros povos, eles continuaram, né, naquela linhagem ali pura deles. E aí eles criaram essa inimizade, entendeu? Eles já eram inimigos quando se dividiram, né? Ficaram 2 reinos, né? O Reino do Norte contra o Reino do Sul. E aí o povo de judeus, os judeus que estavam ali, né, no Reino do Sul, que continuaram ali com aquela linhagem deles ali pura, sem se misturar com outros povos, criaram essa inimizade com o povo que estava ali no Reino do Norte, que havia se misturado com outros povos, inclusive os samaritanos, eram povos misturados. E aí, por isso que tem uma parte aqui da conversa, a mulher samaritana fala assim, como o Senhor, que é judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Porque eles não se falavam, né? Eles ficaram assim, com aquela inimizade depois que houve essa separação. Então, o que a gente entende aqui dessa história toda, né? Quando a mulher samaritana fala, olha, o lugar certo de se adorar é no monte, mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém, porque quando houve essa separação, essa região onde ela estava ali fazia parte desse Reino do Norte, onde os reis mudaram tudo, a gente percebe, a gente entende o quê? Que nós não podemos fazer como eles fizeram. Eles fizeram tudo contrário ao que Deus já havia estabelecido. Deus havia estabelecido um modelo de adoração, né? Deus escolheu Jerusalém, ali em Jerusalém para ser a cidade santa. Ali em Jerusalém tinha o Templo de Salomão, que era onde eles faziam sacrifícios, onde eles entregavam ofertas, onde eles acendiam incenso. Então a gente precisa seguir as coisas como Deus estabeleceu e não do nosso jeito e achar que simplesmente Deus está recebendo a nossa adoração. Jeroboão, esse rei que mudou tudo, mudou as festas como o Senhor tinha estabelecido, pegou sacerdotes que não eram da tribo de Levi e fez imagens para o povo adorar, levando o povo a pecar, né? Ele até conhecia como Deus queria, mas ele fez as coisas do jeito dele. Então isso a gente não pode fazer, porque assim Deus não recebe a nossa adoração. Deus não estava recebendo a adoração daquele povo, porque estava contrário à forma como ele disse que ele queria. Então o primeiro ponto aqui que a gente entende com essa história toda é que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, conhecer os seus mandamentos, conhecer a palavra, saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta, como Deus quer que as coisas sejam, né? O que alegra a Deus e o que o entristece, o que Deus recebe e o que ele rejeita, o que Deus aprova e o que ele abomina, o que deixa Deus alegre, feliz e o que deixa ele irado. Então a gente precisa conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer os mandamentos de Deus, saber como ele estabeleceu as coisas e o obedecer. Jesus falou assim, aquele que me ama obedece os meus mandamentos e o que me ama será amado de meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então conhecer e obedecer e não fazer as coisas do nosso jeito, do jeito que Deus estabeleceu, porque afinal de contas nós é que somos servos do Senhor, né? Não é Deus que é meu servo, eu que sou serva de Deus, eu é que preciso estar ali o tempo todo tentando agradar ao Senhor. Mas é claro que nem sempre a gente consegue 100%, sabe, fazer o melhor para Deus, né? A gente faz assim do jeito que a gente tem, a gente vai tentando ali. Deus precisa ver a motivação do seu coração, ele precisa ver exatamente isso, que você está tentando. Amém? E aí vamos para a segunda parte aqui dessa história, né? Jesus disse assim, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Lembra que ela perguntou a Jesus? Porque aqui a gente adora no monte, mas vocês adoram lá em Jerusalém. Por causa desses costumes, que ela estava ali em uma outra região. Ela não estava na região dos judeus. Ela estava numa região que havia sido a capital do Reino do Norte. E os judeus estavam em outra região que havia sido o Reino do Sul. E aí Jesus disse isso aqui para ela, a hora vem
quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo ali para aquela mulher? Olha, Deus é espírito, portanto, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não precisa estabelecer apenas um lugar para adorá-lo. Lembra que ele disse, vai chegar a hora, nem no monte e não é nem em Jerusalém. Por quê? Porque Deus é espírito. Ele está em todos os lugares. Então, você pode adorá-lo na sua casa, você pode adorá-lo no seu trabalho, você pode adorá-lo na sua igreja, você pode adorá-lo em qualquer lugar, porque ele é espírito e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não pode estabelecer apenas um lugar de adoração. Por exemplo, na minha igreja tem culto terça, quinta, sábado e domingo. Se eu estabelecer apenas a igreja como um lugar de adoração, o que eu vou fazer da minha vida? Segunda, quarta e sexta? Isso porque nem sempre a gente vai todos os cultos, né? Geralmente, muitas das vezes a gente só vai uma vez na semana para a igreja. E o que eu e você vamos fazer na nossa vida todos os dias da semana que nos restam, se a gente estabelecer apenas um lugar de adoração a Deus? Então Jesus estava falando assim para ela, olha, vai chegar uma hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, em todo tempo, todos os dias, em todos os lugares, e aonde você estiver, você está no seu trabalho, você está adorando a Deus, você está na sua casa, você está adorando a Deus, você está na igreja, você está adorando a Deus. Por quê? Porque você vai adorar a Ele com a sua mente, com o seu coração, com a sua entrega, com a sua renúncia, com a sua devoção e com a sua obediência. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, outra coisa, Deus é espírito, ele é invisível. Portanto, você não precisa representá-lo com nenhuma imagem. Você pode adorá-lo aonde você estiver. Você não precisa de uma imagem, você não precisa de uma estátua, você não precisa de uma escultura. Ele é espírito, ou seja, ele é invisível. Adore a ele aonde você estiver. Ele não precisa ser representado por imagem nenhuma. Lembra que eu te disse que Jeroboão fez imagens ali para o povo adorar a Deus ali, porque ele não queria que o povo saísse lá do Reino do Norte para adorar a Deus no Reino do Sul, em Jerusalém? Então ele fez imagens e deu para o povo e falou, olha, agora vocês podem ficar aqui e adorar a Deus aqui, ó, Deus está aqui. Então Jesus estava falando para ela, não existe isso. Deus é espírito e ele é invisível, você pode adorá-lo aonde você estiver, porque ele não precisa ser representado por nenhuma imagem. Ah, Silvana, mas e a música? Você falou aí de adoração, mas não falou de música. Olha, a música é apenas uma forma que a gente tem para se conectar a Deus, né? Quando a gente está cantando louvores para Deus, ou quando a gente está ouvindo uma música, né? Que aquela música nos toca, a gente sente Deus falando conosco através daquela música. Então é só uma forma de nos conectar, é mais uma forma de nos conectar a Deus. Assim como a gente se conecta a Deus quando está lendo a palavra, quando está ouvindo pregações, quando está orando, mas não quer dizer que a música se resume à adoração. A adoração é uma vida de entrega, de renúncias e de obediência a Deus. Isso é ser um verdadeiro adorador. Amém. Espero que essa palavra aí tenha te ajudado e tenha muito edificado a sua vida. É conhecer e obedecer. Beijo grande, fica com Deus.